10 mistérios históricos que a ciência não consegue explicar. Existem mistérios na história da humanidade que desafiam tudo o que sabemos sobre ciência, tecnologia e civilizações antigas. Alguns deles são tão inexplicáveis que cientistas do mundo inteiro ainda batem cabeça tentando entender. E hoje você vai conhecer os 10 mais impactantes. Fica comigo porque o último vai explodir sua mente. Vamos começar do mais recente e chegar no que pode mudar tudo o que você sabe sobre sua história. O 10º mistério, o mapa de Piri Reis. Em 1929, arqueólogos descobriram um mapa desenhado em 1513 pelo cartógrafo otomano Piri Reis. Nada de especial, certo? Errado. Esse mapa mostra a costa da América do Sul com precisão assustadora, mas aqui está o problema. Ele também mostra a Antártida sem gelo. A Antártida só foi descoberta oficialmente em 1818 e ninguém sabia como era sem o gelo até o século XX. Como Piri Reis conseguiu desenhar isso? Ele usou fontes antigas que ninguém sabe de onde vieram. Alguns dizem que eram mapas de civilizações perdidas. 9º mistério, o crânio de cristal. Descoberto em ruínas maias, o crânio de cristal é uma escultura de cristal de quartzo em perfeita forma de crânio humano. Parece simples. Não é. O cristal foi trabalhado com tanta precisão que seria impossível fazer isso sem danificar a pedra com a tecnologia maia conhecida. Cientistas analisaram e descobriram que foi polido contra o eixo natural do cristal, o que causaria fraturas. Mas não há fraturas, nenhuma. Perfeito. Alguns arqueólogos dizem que é uma falsificação do século XIX. Mas se for, como alguém conseguiu fazer isso com precisão tão exata? Até hoje, ninguém consegue replicar o crânio de cristal com as ferramentas da época maia. É um dos maiores mistérios da arqueologia. 8º mistério, as esferas de pedra da Costa Rica. Na Costa Rica, arqueólogos encontraram centenas de esferas de pedra perfeitamente redondas. Algumas têm o tamanho de uma bola de futebol, outras do tamanho de um carro. E aqui está o absurdo. Elas são perfeitamente esféricas. Não é aproximado. É perfeição matemática. Cientistas mediram com instrumentos modernos e confirmaram: a margem de erro é menor que 1%. Como uma civilização antiga conseguiu fazer isso? Com que ferramentas? Por quê? Ninguém sabe. Os arqueólogos têm teorias fracas sobre rituais ou marcadores territoriais, mas ninguém explica a precisão geométrica. Algumas esferas pesam mais de 15 toneladas. Imagine transportar uma bola de 15 toneladas perfeitamente redonda, sem tecnologia moderna. Impossível? Aparentemente não. 7º mistério, o pilar de ferro de Delhi. Em Delhi, Índia, existe um pilar de ferro de 7 metros de altura, que foi forjado há mais de 1.600 anos. Nada de especial? Espera aí. Esse pilar foi deixado ao ar livre, exposto à chuva, umidade e poluição por séculos. E não enferrujou, nem um pouco. Cientistas analisaram e descobriram que o ferro foi forjado com uma técnica que cria uma camada protetora natural contra a corrosão. Mas aqui está o problema. Essa técnica foi descoberta pela ciência moderna apenas no século XX. Como os antigos indianos sabiam disso? Testes mostram que o ferro tem uma pureza e qualidade que rivalizaria com o aço moderno. A composição química é tão avançada que metalurgistas ainda estudam como era possível. É como se alguém tivesse dado a tecnologia do futuro para os antigos. 6º mistério, a cidade submersa de Dwarka. Dwarka é mencionada em textos antigos hindus como uma cidade lendária construída pelo deus Krishna, considerada mitologia pura. Até que, em 2000, mergulhadores descobriram estruturas submarinas no Golfo de Khambhat, na Índia.
ruínas, muros, construções geométricas no fundo do oceano, datadas em mais de 9.500 anos. Isso colocaria Duarca como uma das civilizações mais antigas do mundo, anterior ao Egito Antigo. Mas aqui está o mistério. Como uma civilização tão antiga construiu estruturas tão bem planejadas? Como desapareceu? Porque os textos hindus descrevem com precisão uma cidade que foi submersa. Arqueólogos ainda estudam os achados, mas as descobertas sugerem que histórias consideradas mito podem ter base real. Quinto mistério: o Zodíaco de Dendera. No templo de Dendera, no Egito, existe um teto com um mapa do zodíaco esculpido na pedra. Parece normal. Não quando você descobre que a precisão astronômica é exata. Os egípcios mapearam as constelações com uma precisão que só seria possível com telescópios. Eles identificaram planetas que não são visíveis a olho nu. Como? Com que tecnologia? Cientistas analisaram o zodíaco de Dendera e confirmaram: a posição das estrelas está correta para uma data específica no passado. Os egípcios sabiam matemática avançada, astronomia e geometria em um nível que desafia a narrativa histórica de civilizações primitivas. Alguns acreditam que tiveram ajuda extraterrestre, outros dizem que é conhecimento perdido de civilizações ainda mais antigas. Quarto mistério: o disco de Festo. Descoberto em 1908 em Festo, Creta, o disco de Festo é uma placa de barro com símbolos em espiral dos dois lados. Parece simples? Tente ler. Ninguém consegue. Os símbolos não correspondem a nenhuma linguagem conhecida, nem ao micênico, nem ao grego antigo, nem a nada. Linguistas do mundo inteiro tentaram decifrar por mais de um século. Alguns dizem que é uma falsificação, outros acreditam que é uma linguagem completamente perdida. Mas aqui está o mais estranho: os símbolos foram carimbados, não esculpidos. Isso significa que existiam carimbos, moldes, uma tecnologia de impressão em massa há 3.700 anos, muito antes da imprensa de Gutenberg. Como uma civilização antiga tinha tecnologia de impressão? O disco de Festo permanece um dos maiores mistérios da arqueologia. Terceiro mistério: a máquina de Anticítera. Em 1900, mergulhadores encontraram um navio grego naufragado perto de Anticítera. Entre os destroços havia um objeto estranho, uma máquina de bronze com engrenagens. Quando os cientistas analisaram, ficaram em choque. Era um computador, um dispositivo mecânico que calculava posições astronômicas com precisão impressionante. Tinha mais de 30 engrenagens trabalhando em perfeita harmonia. A complexidade era tão avançada que não há nada parecido até o século XIV. Como os gregos antigos construíram isso? Que conhecimento tinham? Ninguém sabe. A máquina de Anticítera é considerada fora de seu tempo por 1.500 anos. É como encontrar um iPhone no Egito Antigo. Não faz sentido, mas existe. Segundo mistério: as linhas de Nazca. No deserto do Peru, existem linhas gigantescas desenhadas no solo. Algumas têm centenas de metros, formam figuras de animais, plantas e formas geométricas. Descobertas em 1927, as linhas de Nazca são um mistério absoluto. Como foram feitas? Sem tecnologia moderna, como os antigos peruanos conseguiram desenhar figuras tão gigantescas com precisão perfeita? Você só consegue ver do ar, do chão é impossível. Então por quê? Para quem? Teorias variam. Rituais religiosos, calendário astronômico, sinais para extraterrestres. Ninguém sabe. O que sabemos é que levaria anos para desenhar uma única figura. E existem dezenas, centenas talvez. Alguém investiu tempo e recursos enormes em algo que ninguém poderia ver do chão. É um dos maiores mistérios da arqueologia. Primeiro e maior mistério: um manuscrito de Voynich.
O manuscrito de Voynich é um livro de 240 páginas, escrito em uma linguagem que ninguém consegue ler. Nem uma palavra, nem uma frase, nada. Descoberto em 1912, foi analisado por criptógrafos, linguistas e cientistas do mundo inteiro. Ninguém conseguiu decifrar. O livro contém ilustrações de plantas que não existem, diagramas astronômicos estranhos e símbolos que não correspondem a nenhuma linguagem conhecida. Alguns acreditam que é um código, outros dizem que é uma linguagem completamente inventada, outros ainda acreditam que é a documentação de conhecimento perdido. Testes de carbono datam o livro em 1404, mais de 600 anos, e ainda é um mistério. Ninguém sabe quem escreveu, por quê ou o que significa. É como se alguém tivesse deixado um manual de conhecimento avançado em uma linguagem que a humanidade nunca aprendeu a ler. Esses 10 mistérios nos mostram uma coisa: a história que aprendemos na escola pode estar incompleta. Civilizações antigas tinham conhecimento que ainda não conseguimos explicar. Tecnologia que desafia nossa compreensão. Linguagens que permanecem perdidas. A pergunta que fica é: o que mais estamos perdendo? Que outros mistérios estão escondidos na história? E por que a ciência oficial reluta em investigar? Se você acredita que há mais a descobrir, deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a verdade está lá fora e ela é muito mais estranha do que ficção. Até o próximo vídeo.